aí a gente começa ali a estudar, né, um projeto, pegar como referência mesmo, né, o que a gente chama ali de repertório, que isso faz parte ali da profissão da arquitetura e da engenharia, dos estudantes, né, de arquitetura, de edificação e de engenharia, e a gente olha uma coisa e começa a observar os detalhes, né? Como que é a nossa cabeça? O que que o arquiteto precisa pensar? O que que o desenhista, o projetista precisa pensar para conseguir elaborar os seus projetos? Não só como, né, a estrutura funciona, né, como o todo da edificação funciona. Então, a gente fala muito sobre isso, né, na nossa ArcSérie, né? Eh, Entender de sistemas construtivos, entender das instalações e juntar tudo isso, né? Essa é a parte técnica, que é o que a gente aqui trabalha muito, né? Assim dizendo, né? É, juntar tudo isso, né? Com os anseios ali, né? Do projeto, do cliente, com os anseios, né? Da obra em si. Como tudo aquilo vai se dar, a cabeça do arquiteto é isso, juntar tudo isso, afunilar, colocar num funil e falar assim, ó, o projeto é esse que ele vai ser executado, né? Nós temos que produzir algo execuível, assim dizendo, né? Que seja executado. Olha que interessante, né? A gente começa a observar um projeto e, cara, esse projeto tem, né, todos os detalhes ali particulares, uma beleza que eu particularmente gosto aqui, né? Essa coisa bem minimalista, mas olha só esse detalhe, cara, parando aqui, né? Dá uma olhadinha nesse detalhe aqui. Aí eu faço uma pergunta para você: como isso é executado na obra? Cara, olha aí como a gente precisa entender, né, o que a gente projeta. Não é só lá fazer um desenho muito bonito de fachada, né? Uma laje de tal forma ou uma curva. Aí eu te pergunto como isso é executado na obra. É possível executar isso ou não? Observa que tem, né, ali bem desenhado, traçado, claro, né, tem toda uma parte técnica, né, de juntas de dilatação, cada pavimento está separado, isso é importante, né? Porque o prédio trabalha, etc, etc e tal. Mas como isso é executado na obra? Olha que interessante, né? Essas lajes, né? Com uma curva no final dela. Dá para fazer isso ou não dá? Onde a gente consegue aplicar isso? Isso tem que estar muito claro na cabeça do arquiteto, muito, do projetista, né? Muito claro. Olha que interessante, né? Essas curvas, faz todo esse desenho bonito, né? Dá essa harmonia, mas é execuível isso na obra, né? Como que se faz isso? Como que se executa? Que tipo de laje que é, né? Isso aqui é uma viga, por exemplo? Dá para entender isso como uma viga ou não? Qual é o comportamento, né, de quem, né, projeta isso? Cara, e é possível a gente fazer isso com que a gente bate forte aqui, né? Entender de técnica construtiva e observar muito como as estruturas se comportam, né? Como tudo, na verdade, se comporta. E olha que interessante, vamos só voltar mais um pouquinho aqui, ó. Aí a gente começa a ver, olha que interessante, né? A gente tem aqui, ó, alguns elementos. Então a gente tem a laje, depois ele vem com uma espécie de uma forração ali para, né, esconder talvez as tubulações. A gente observa que toda a estrutura dele é de concreto. Então, né, como funciona ali uma estrutura de concreto? É basicamente fazer formas e encher de concreto. É isso, né? Tô falando um basicamente, mas é claro que é algo bem complexo, né? Existe ali profissionais, né, que precisam detalhar isso, né? Os engenheiros calculistas, principalmente quando a gente tem uma forma ou um recorte aqui, né, em curva, tal. E é lógico, tem uma armação ali, né, de ferragem, etc e tal. O tipo de concreto também influencia muito, etc e tal. E aí, cara, aquele detalhe, por exemplo, que eu mostrei para vocês, né, ó, detalhes de curva, né, aqui, como isso é executado na obra, né? É viável ou não? Tudo isso, o arquiteto, o projetista, vai desenhando isso e ele vai dizendo como ele quer. Olha que interessante aqui, ó, a gente vê que tem uma laje que não tem forração nenhuma, né? A gente tá até vendo um trilho ali externo. Como foi executada esta obra? Então, imagine a cabeça do arquiteto. Olha, eu quero atingir
tal objetivo. Eu quero que esta laje nos ambientes fique aparente. Eu não quero que venha colocar forração ali ou passar uma argamassa, né? Eu quero que ela seja aparente. Então, que tipo de, por exemplo, de forma vai ser colocada aqui, né? Vai ser executada essa obra, né? Essa forma tem um tratamento totalmente diferente. Olha que interessante, ele quando ele faz a divisão aqui da catilharia para a parte externa, é uma outra paginação. Cara, que da hora, tá vendo? Como a gente vai observando esses projetos, né? A gente vai observando o que foi feito e a gente vai aprendendo, cara, tá bom aqui, então ele mudou o tipo de forma, ou ele detalhou, né, com é, um outro tipo, né, de acabamento. Aqui, no caso, são as formas, né? Que é muito interessante. Olha que interessante que fica ali, né? Ele muda, né, essa estética, né? E acaba formando, né, como se diz assim, essa textura, né, na fachada. Isso é muito legal. Olha lá, né? Mais vão, né, aqui, né? Observa que isso aqui, ó, é concretão puro, né? A gente vê concreto e aqui, né, ele consegue trabalhar muito essas formas, né, de curvo, de semicírculo ali, né? Muito interessante, muito provavelmente a caixa de escala também toda é em concreto. Com isso, ele consegue manter uniforme todo o conjunto da edificação. Vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vai ver mais coisas interessantes também. Quer ver? Ó? Vamos caminhar aqui, pá, pá, pá. Olha aí, né? A escada, tá, os acabamentos que a gente vê. Muito bonito o prédio, por sinal, né? Ó? Mais uma coluna ali que deve ser bem no centro, né? E aí, olha esse detalhe também, ó, se a laje, ó, se é uma laje maciça, isso tem que estar na laje, né? O desenho da laje precisa representar isso. Isso é muito importante no projeto, porque é uma forma, isso aí vai ser concretado praticamente em um único pano de concreto, né? Vai ser executado. Olha que bonito, né? A fachada, todos esses desenhos, esses detalhes aí muito peculiares, né? Muito interessante esse detalhe, como executa isso. E o que a gente vai observando, que é uma paredona de concreto. Muito bacana isso, né? Muito bacana. Então, muito provavelmente foi por isso que ele conseguiu executar, né, essa ligeira curva, né, que não está ali fechando, né, chegando no final. Olha que interessante, né? Mostra essa textura, porque, né, conversa, né, com o gradil e tal. Aí já é mais uma parte, né, de estética, etc e tal. Muito legal esse projeto, né, que a gente consegue ali aprender muito. Um outro detalhezinho do projeto aqui também, detalhezinho, ó em curva que começa, né? Então, toda essa sacada está em balanço, né? Todo esse trecho está em balanço. Muito legal, tá vendo como a gente observa e a gente tem que pegar nossa mente ali, começar a trabalhar e falar assim, cara, aquele cara que vai executar lá na obra essa forma, como que ele consegue executar isso, né? Como vai ser executado isso lá na obra? Esse é o pensamento do arquiteto, né? O arquiteto, do projetista, do engenheiro. Como isso vai ser? Isso é execuível na obra? Esse é o nosso pensamento. Então, quando a gente traça algo no papel ali, né? Começa a trabalhar agora no Revit, assim dizendo, né? No papel, no Revit, no CAD, aonde for. A gente tem que entender que isso aqui vai ser executado. Isso precisa ser executado, né? E como isso vai ser? De que material que vai ser? Eu consigo fazer, por exemplo, uma edificação nesse tipo, nesse porte, em steel frame, por exemplo, ou metálica? É possível? Isso vai encarecer muito ou não? Né? Cara, o que você vai apresentar isso para o cliente? Né? Como se apresenta isso? Então é tudo isso que a gente discute na nossa ArcSérie, desvendando os grandes arquitetos, desvendando os grandes projetos, desvendando as construções, desvendando os sistemas construtivos e etc e tal, as instalações, etc e tal, beleza? Então aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, espalhe essa mensagem aí para quem está ali estudando arquitetura, edificações, espalha no grupo da faculdade para que a gente chegue a mais pessoas e tudo isso aí, nós formamos aqui uma grande comunidade de estudo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.